Antes de chegar aqui, o Papa João Paulo II já havia visitado outros 13 países. Em nenhum foi recebido por uma multidão parecida com a do Brasil. Calcula-se que pelo menos 12 milhões de fiéis seguiram o líder da Igreja Católica nas 13 cidades em que passou. A primeira parada foi em Brasília, em 30 de junho de 1980. O avião italiano parou exatamente neste ponto da base aérea e pela primeira vez na história, um Papa desembarcou no Brasil. João Paulo II fez aqui aquele que seria um dos gestos mais marcantes do seu pontificado. O Papa desceu as escadas do avião e saiu do tapete vermelho para beijar o chão do Brasil em sinal de reverência ao povo brasileiro. O pedacinho da pista beijada por ele hoje virou relíquia e está em uma sala da base aérea em Brasília. Após esse ato, foi recebido pelo então presidente e seguiu para a região central de Brasília, onde celebrou uma missa. Dom Raimundo Damasceno, ainda padre na época, fez a leitura da celebração. Ele se lembra da mobilização em torno daquele dia histórico. O eixo monumental de ambos os lados estava cheio de pessoas aguardando a sua passagem do aeroporto pelo eixo monumental até a esplanada dos ministérios, onde ele presidiu a Eucaristia. O Papa foi ovacionado ao longo de todo o eixo monumental, com uma multidão imensa. Eram, como se dizia na época, cerca de 800 mil pessoas, a quase 1 milhão de pessoas. No meio da multidão estava o grupo de jovens da Sandra. Ela lembra que não se falava em outra coisa. Onde a gente ia, as pessoas comentando e já se programando. Vou ficar em tal lugar, vou tal horas, vou com um grupo tal. Todo mundo só pensava nessa chegada dele, né? Uma preparação que vinha de dentro. Você percebia o amor que cada um tinha para estar com ele. Ela guarda com carinho até hoje os registros daquele dia que para ela foi ainda mais especial. A Sandra foi selecionada para tocar no coral durante a missa, o que a deixou ainda mais perto do Santo Padre. Mas precisava dividir a atenção entre o que fazer e a emoção da proximidade do Sumo Pontífice. Mas a hora que a gente pôde parar e olhar para ele, que delícia, que repouso. Que alimento na nossa fé. Depois de Brasília, o Papa viajou mais de 14 mil quilômetros. Celebrou missas, visitou comunidades, esteve a todo momento em contato com o povo. O vigor físico impressionou quem o acompanhava de perto. Era um verdadeiro atleta, entende? Era um alpinista. O Papa sempre foi um esportista, entende? Subiu a escadaria do Corcovado, normalmente, chegando lá, respirando normalmente, sem nenhum sinal de cansaço. Em passagem pelo Rio de Janeiro, João Paulo II marcou especialmente a vida de 76 seminaristas em uma tarde memorável. O Maracanã, o templo do futebol brasileiro, estava lotado para presenciar a ordenação dos mais novos sacerdotes do país. Entre eles, o Padre Silas, que hoje é cura da Catedral Militar Rainha da Paz. Foi uma tarde memorável, né? Estar na presença do Papa, na presença da igreja ali reunida, embora um ambiente que não era um ambiente religioso para um estádio de futebol, mas se tornou uma grande catedral com a presença do Papa. Padre Silas se recorda como se fosse hoje do que o Papa falou para ele no momento da imposição das mãos. Ele só dizia: filho, coragem, né? Filho, coragem. Coragem para enfrentar essa realidade do mundo, para evangelizar. E aí já se vão 40 anos, né? Em 19 meses de pontificado, João Paulo II nunca tinha feito uma viagem tão intensa e tão próxima do povo. Era comum que crianças fossem ao encontro dele durante passagens pelas ruas das cidades e ele as acolhia com carinho. Os 12 dias no Brasil estabeleceram entre o Papa e o povo brasileiro uma relação de intimidade. João Paulo II se sentia à vontade para falar com as multidões. E sabia comunicar-se com essa multidão, entende? Através da palavra, mas através de gestos, de improvisos que ele fazia também nos seus discursos, reagia também nos seus discursos de acordo com a reação da própria multidão.
E foi assim que o povo brasileiro recebeu e foi abençoado pelo Papa João Paulo II, ou João de Deus, como ficou conhecido depois dessa primeira visita.